E aí, pessoal, boa noite. Como eu disse, estou aqui novamente. Agora acho que vai virar quarta-feira, né? Toda quarta-feira eu vou tentar fazer uma live, porque é o dia mais tranquilo, a parte da noite é mais tranquila para mim. E aí eu posso conversar melhor com vocês. Vou esperar o pessoal chegar aí para a gente começar. Hoje o tema é o movimento Escola Sem Partido. Nós vamos falar um pouco sobre esses caras, a proposta desses caras, o que que eles, qual é o diagnóstico que eles estão fazendo sobre a educação brasileira atual e qual é a solução para o problema que eles afirmam que é um problema da doutrinação nas escolas. Então vamos esperar o pessoal chegar aí. E hoje o dia foi agitado, hein? Aqui na minha cidade, aqui em Valença, o pessoal tava com medo da polícia hoje aí, porque como vocês sabem, muitos políticos importantes hoje foram presos ou foram testemunhar, né? E aqui na minha cidade, que sofre influência desses políticos, o pessoal tava meio cabisbaixo aí, meio triste. Então hoje foi um dia muito engraçado para quem está devendo, né? Quem está devendo hoje, eu acho que começou a pensar um pouco mais no futuro, se vai ter futuro. Mas então, pessoal, é, por que eu escolhi esse movimento Escola Sem Partido para discutir aqui? Acho que foi ano passado que os estudantes finalmente eles começaram a ter mais participação política, né? Ocupando escola, apoiando greve de professor e tudo mais. E todo mundo começou, os próprios professores começaram a notar que os alunos começaram a ter uma opinião política muito contundente, tanto para um lado como para o outro. Nós tínhamos o pessoal mais ligado ao João Willis e o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, mas os dois fenômenos eram o mesmo. Parecia que a juventude agora queria discutir política. Não vou discutir aqui a qualidade dessa política, mas eles estavam é, predispostos a discutir isso. E obviamente o pessoal começou a surgir, o pessoal da Escola Sem Partido, percebendo que a juventude estava nesse frenesi de discutir política, eles jogaram de novo um velho debate entre os meios conservadores brasileiros, é que um dos motivos pelos quais a escola pública tem baixa qualidade, a escola brasileira como um todo, né, tem baixa qualidade, seria a doutrinação que os professores fazem na cabeça dos alunos. Então, esse movimento Escola Sem Partido estão propondo leis tanto nos estados como a lei já chegou em Brasília, está sendo discutida em Brasília. E o que eles propõem? Eles querem estabelecer uma lei que defina que o professor tem que ser neutro na hora de dar aula e que o professor não entra em conflito com a educação moral da família do aluno. Está escrito assim, educação moral. E esse projeto de lei está causando muita polêmica, obviamente, né? Porque ninguém sabe muito bem o que é doutrinação política, ninguém sabe muito bem o que é educação moral. E, por exemplo, como é que o professor vai dar aula sabendo que ele pode ferir a moral do seu aluno? Então, o que eu proponho é justamente fazer um debate. Primeiramente, eu vou expor os argumentos das pessoas que apoiam Escola Sem Partido, o diagnóstico que elas fazem e depois os argumentos contrários à Escola Sem Partido. Professora Dânia Pessoni, tudo bem? O pessoal que apoia, eles estão falando justamente o quê? Que há uma doutrinação nas escolas. O que seria isso na visão deles? Seria que os professores teriam essa capacidade de pegar ideias que os professores defendem e colocar na cabeça dos alunos. Se eu sou um professor socialista, eu consigo transformar todos os meus alunos em socialistas. Se eu sou um professor que acho que, por exemplo, que o casamento homossexual é uma coisa legítima, eu colocaria isso na cabeça dos meus alunos. Se eu quisesse discutir feminismo, eu colocaria o feminismo na cabeça dos meus alunos. E as pessoas que são contra, eles acham que isso não pode acontecer.
Primeiro, eles afirmam que isso acontece, ou seja, há uma relação direta. Professor socialista, aluno vai ser socialista. Eles acham que é uma relação direta disso aí, de transmissão, né? Quase como se fosse uma coisa automática. E eles acham que isso não pode acontecer, e para isso não acontecer, o que eles estão fazendo? Eles estão pegando relatos de pessoas que usam, quando eu era estudante, um professor chegou e falou sobre a União Soviética. Em nenhum momento esse professor falou que o stalinismo matou milhões de pessoas. Em nenhum momento esse professor falou que em Cuba matou muitas pessoas, homossexuais, por exemplo. Então eles pegavam esses relatos e no site deles, só colocar no Google Movimento Escola Sem Partido, tem vários relatos de pessoas relatando que, teoricamente, eles teriam sido doutrinados. Tanto é que surgiu um livro que está fazendo muito sucesso nos meios conservadores brasileiros, chama-se Não Senhor Comuna. Depois você espera. Tá aí para baixar na internet, que é muito engraçado. Eu não li todo. Eu peguei e falei, nossa senhora, é tanta asneira ali que até não tem vontade de ler. Mas esse livro, Não Senhor Comuna, está sendo usado por muitos alunos, muitas pessoas conservadoras para questionar as aulas dos professores. Então eles estão fazendo barulho com isso. Eles falam, não está havendo doutrinação nas escolas, partidos políticos estão nas escolas, e esses partidos estão fazendo a cabeça da juventude. Isso não pode acontecer, e para isso não acontecer, nós temos que aprovar essa lei. Ponto. Então é isso basicamente que esses caras defendem. Doutrinação. Alguns advogados já se pronunciaram, falaram que essa lei do jeito que está, ela é inconstitucional, porque não tem como você definir o que é uma doutrinação. Por exemplo, vamos supor que eu queira falar sobre a era Lula. E fale lá que no aspecto social, o governo Lula tirou... Gustavo... Isso aí, Gustavo. É esse livro mesmo, Não Senhor Comuna. É esse livro mesmo, Gustavo. Esse livro está fazendo muito sucesso. Porque, principalmente nas aulas de história, os alunos pegam esse livro e, até meio para sacanear, né, começa a questionar o professor. Então, para a gente voltar aqui a questão, eles estão afirmando isso. E, para eles, a melhor coisa é aprovar esse projeto de lei. O idealizador desse Escola Sem Partido é um advogado, é o Miguel Najib. E ele está falando que a escola pública brasileira não é pluralista. E ele segundo ele, o projeto vem defender o pluralismo de ideias. Só que isso é bem contraditório, porque há sim pluralismo de ideias na escola pública. Qualquer aluno sabe que tem professor mais conservador, tem professor mais progressista, tem professor mais religioso, tem professor menos religioso, tem uma variedade de pessoas nas escolas, não tem um só método. Por exemplo, tem muitos professores que defendem o Bolsonaro. E aí? Só você consultar aí no Facebook e aí? Como é que tem uma doutrinação esquerdista nas escolas públicas? O próprio fenômeno Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro faz tanto sucesso entre a juventude se eles na escola sofrem lavagem cerebral? Vamos pegar um termo melhor, né? Em vez de ser doutrinação, seria lavagem cerebral. Como é que isso ocorre? É bem contraditório essa questão. Então, esse debate é muito interessante. Ano passado mesmo, quando surgiu o movimento Escola Sem Partido, que estourou, né? Eu fiz um trabalho com os meus alunos. Eu peguei um vídeo deles, institucional deles, que eles propõem lá o que eles acham que está acontecendo, doutrinação, e a solução deles, essa lei. E peguei alguns vídeos contos e fiz um debate com os alunos. E o que mais me chamou a atenção era que os alunos, eles tinham uma defesa que, não, o professor não é capaz de nos influenciar.
Isso que eu achei muito interessante, porque quando eu falava, a ideia é o seguinte: eu tenho uma ideia e sou capaz de convencer você que essa ideia é melhor, porque você é jovem, porque você é adolescente, porque você é inexperiente. Não importa, eu vou conseguir te convencer. E os alunos falaram: não, professor, você não vai conseguir me convencer, não. E aí eles deram exemplo: não, porque você está falando X, eu posso procurar na internet, vou achar XYZ, e a sua opinião a gente escuta. Eles até brincaram, né? Entra aqui e sai por aqui. Aluno é fogo. A gente fala: professor, a gente não aprende nem a matéria direito, como é que a gente vai aprender opinião política? Então, os próprios alunos, eles percebiam que essa ideia que o professor tem esse poder, né? Que isso é uma ideia bem antiga lá, o professor como detentor do conhecimento e os alunos ali, todos eles e que admirando o professor, nossa, esse cara é o cara. Isso não existe, gente. Os alunos hoje têm a absoluta noção, e ainda bem, que o professor é como eles. É um cara adulto que está lhe dando aula. O que o professor fala não é lei, não é regra. Então, o Miguel Najib, que defende isso, eu acho que ele tem um equívoco, que ele está pensando numa escola que não existe mais. Toda essa autoridade, toda essa áurea do professor não existe mais. Os alunos vão questionar, os alunos vão ter opinião própria, os alunos vão pegar esse senhor Comuna para ler, os alunos vão pegar o João Willis, os alunos vão fazer ciranda na Rua dos Mineiros. Na Rua dos Mineiros é uma rua aqui no centro da minha cidade. Vão fazer, por quê? Porque nós precisamos conhecer essa nova juventude. A nova juventude, essa que está nos bancos escolares, eles têm opinião política, sim. E nesse sentido, o movimento Escola Sem Partido presta uma coisa muito ruim para a educação. Porque eles estão tentando tampar a ideologia do jovem como: isso aqui não existe, não. Isso aqui é uma manifestação extemporânea do professor. O aluno não está desenvolvendo uma ideologia política porque ele quer. Ele está desenvolvendo uma ideologia política porque o professor está ali incentivando, subvertendo. Isso parece até a questão do Sócrates, né? Subverter a juventude. O professor está subvertendo a juventude. Então, eu acho o movimento Escola Sem Partido bem, bem fraco da análise da escola. Eu penso que eles pegam alguns casos, e aí a gente tem que realmente discutir isso. O professor, qual seria a ética do professor perante a sala de aula? Isso já é um debate mais interessante, por exemplo. Eu posso ser militante político, mas a minha militância política tem que entrar na sala de aula? É um espaço diferente da militância política? Isso é um debate. Mas isso é um debate, pessoal, da ética do professor. Isso é um debate entre pares. Você não precisa de criar uma lei para restringir um negócio desse. É uma coisa bem absurda você criar uma lei. Por quê? Se o Miguel Najib afirma: nós precisamos criar uma pluralidade de ideias, e aí tá todo mundo de acordo, todo mundo quer uma escola plural. Meu cachorro tá latindo aqui que nem um desgraçado. Ô, bicho. Mas vamos lá, vida que segue. Todo mundo que deseja isso. Mas o segundo ponto, esse negócio da educação moral, tá todo mundo falando: isso aí vai dar uma merda danada. Por quê? Tá lá, o aluno, a família do aluno tem o direito a ter uma educação moral de acordo com seus valores. Os valores da família ou os valores do aluno. Por que isso é problemático? Vamos lá. No currículo de história tem mitologia. Mitologia grega, mitologia romana. E se um aluno achar que aquilo ali é paganismo? Professor, eu acredito num Deus só. Eu acho que isso tudo aí é manifestação do demônio. E eu não quero só aprender isso. Eu não preciso aprender. Isso que eu estou aprendendo está indo contra os meus princípios. Está indo contra a minha moralidade. Sou monoteísta. Não quero aprender politeísmo. Vai gerar um problema? Vai gerar um problema.
A moralidade do aluno está sendo afetada? Provavelmente, se ele está dizendo, provavelmente deve estar sendo afetada. Uma pessoa filha de militares vai querer estudar a ditadura militar? Problema. Provavelmente quando você estiver passando lá os crimes feitos pelo exército, o aluno vai ficar meio, pô, será que meu pai participou disso? Meu avô participou disso? Será que é assim? Será que é assado? Vai gerar um constrangimento. E aí? Como é que nós ficamos? Uma pessoa muito religiosa, de novo, uma pessoa muito religiosa, na aula de ciências com evolucionismo, vai gerar problema também. Ué, pera aí, mas você tá falando que seleção natural, darwinismo? Como assim? Mas cadê isso no Gênesis? Tem isso no Gênesis? Não tem não? Não é isso que eu aprendi na igreja não, hein, professor? Olha, não sei se você deveria ensinar isso aí não. Acho que isso aí é questão de foro íntimo. Questão de foro íntimo. Ou seja, se essa lei passar, gente, isso vai abrir brecha, isso que o pessoal está falando, por uma diminuição do currículo. Os professores Os professores não vão conseguir mais dar aula. No extremo, né? Por quê? Porque o que na aula vai afetar a moralidade do aluno. Né? Vamos nas paixões políticas, né? Paixão política é o que há. É, um cara muito capitalista, ao receber a aula de socialismo, que é a matéria do segundo ano, pensamento socialista. Uma pessoa muito socialista, ao receber a matéria do capitalismo e liberalismo, matéria do segundo ano, ele também vai se sentir ofendido. Ó, ih, rapaz, como assim? Desigualdade é um problema da sociedade? Não, desigualdade é uma coisa natural. Ou, como assim você está me falando que no capitalismo aumentou enormemente a riqueza da humanidade? Nunca se produziu tanto, nunca gerou tanta riqueza, mesmo que riqueza concentrada. Como é que você está me falando isso aqui? Então, todos esses problemas, gente, essa parte da lei da educação moral, isso aí é uma caixa de Pandora. Por quê? Porque ninguém sabe o que pode sair daí. Ou melhor, as pessoas sabem, a censura, né? Porque se um aluno espertamente quiser sacanear um professor, estão me chamando aqui, eu não posso. Você tá me assistindo agora eu não posso responder porque eu tô na live, senão vai dar tilt aqui. Eu sou unidimensional, eu só consigo fazer uma coisa por tempo. Então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma versão do século XX. Então depois eu tô lendo, depois eu te respondo. É. Então, gente, essa questão da escola sem partido é uma questão muito séria, que isso envolve pais, alunos, professores. Porque olha só, esse movimento escola sem partido está colocando sob suspeita todos os professores. Porque vamos imaginar que você é um pai ou uma mãe. Você nunca imaginou que o seu filho fosse para a escola para ser doutrinado. Mano, não, meu filho vai para aprender matéria, não é para aprender a ser doutrinado, ser petralha, porque eles falam isso, né? E aí, Aline Mirra, tudo bem? Escola sem debate sobre gênero, sexualidade, política, movimentos. Sim, escola sem partido, porque eles foram espertos, por quê? Porque eles sabem que eles não podem, Aline. Eles não podem falar que eles querem implementar a censura. Como é que eles foram espertos? Eles falaram da questão do foro íntimo, da educação moral. Não. Eu estou na escola para aprender equação do segundo grau. Isso é matéria. Todo mundo sabe que é matéria. Mas, isso aí que você falou, política, sexualidade, movimento estudantil, essas coisas, eles alegam que isso é questão de foro íntimo. Se é questão de foro íntimo, o professor não tem que dar pitaco. Que é uma questão totalmente louca, sabe? Porque esses caras não estão vivendo a modernidade. Não estão vivendo a modernidade. Eles estão vivendo uma outra escola. Que
É, e a gente pega muitos alunos que têm sérias dúvidas sobre isso tudo que você falou, principalmente identidade sexual. Os alunos têm sérias dúvidas sobre isso. E, obviamente, a família muitas vezes não consegue conversar sobre isso com as pessoas. Obviamente, gente, eu não estou falando que o professor vai chegar. Gente, hoje tipo, acaba o currículo e vamos conversar sobre tudo. Não, não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo, não estou propondo nada, né? O que eu estou dizendo é que o professor tem sim a liberdade de falar sobre esses temas. Obviamente de maneira responsável. E aí, porque aí é o pressuposto, né? Se você está deixando o seu filho com um professor, você acredita que o professor tem a responsabilidade para ensinar conteúdo sobre ele, com o seu filho. Você não acredita que o professor, tipo, vamos supor, você deixou seu filho 7 horas na escola, aí você descobre que seu filho foi para o Rio de Janeiro para fazer um protesto na Praça de Tiradentes e vai voltar 8, 9 horas da noite. Provavelmente você vai, opa, pera aí. Não é isso, a questão não é essa. A questão é justamente que, pai, hoje na escola a gente discutiu sobre esse negócio de escola sem partido. E eu achei interessante o debate. Ou então, eu estudei sobre identidade sexual. Por que que muitos homossexuais estão sendo espancados no Brasil? Ou por que que as mulheres recebem menos que os homens? Esses temas são de extrema relevância e muitas vezes não estão no currículo escolar. Por quê? Porque o nosso currículo vem muito atrás das mudanças sociais. O nosso currículo é lento nas mudanças. E as mudanças estão aí. Então, as pessoas que são contra, eu sou contra, por exemplo, obviamente não, né? Porque eu conheço professores que são a favor da escola sem partido. Justamente por causa disso. Ainda existe professor que acredita que os professores têm essa capacidade de influenciar o aluno, de transmitir ideias de forma automática. E aí eles falam, realmente, o escola sem partido é fundamental. Tem gente fazendo isso. Vamos pegar esse projeto. Vamos ensinar só o conteúdo. Ah, tá. Anúncio, o Facebook faz os anúncios aí, eu tenho que ler. As pessoas têm essa noção que os pobres, quando estudam, eles têm que estudar, por exemplo, as 4 operações: somar, subtrair, dividir, multiplicar. Só isso. Os pobres, quando eles começam a aprender outras coisas, eles se tornam. O pessoal. Eu tenho um amigo muito elitista, não vou falar o nome, obviamente. E ele fala: o pobre ele tem que viver o dia a cada dia. O pobre não pode ter esses grandes planos. Porque o pobre com grandes planos gera insatisfação. É assim, cada vida. Você acorda às 6 horas, vai pro trabalho, se ferra no trabalho, é estressado no trabalho, volta, toma uma cerveja, um futebol, dorme, e essa terminou sua vida. No dia seguinte é uma repetição ad eterno. O pobre não pode ter esses sonhos que as pessoas, vou fazer uma viagem no final do ano, vou comprar um carro 0 km. Não pode ter isso. Por quê? Porque isso gera insatisfação. Ele começa a comparar a sua vida com a dos outros. E aí não é problema. E aí é complicado, porque essa capacidade de reflexão, de você se colocar no seu lugar no mundo, é uma coisa que as ciências humanas trazem para nós. As pessoas acham que as ciências humanas não servem para nada, mas as ciências humanas são fundamentais para isso, para nos colocar no mundo. Por quê? Como hoje, porque é muito interessante como é que as pessoas não têm uma bandeira própria. Elas não sabem o que é bom para elas e o que é ruim para elas. Exemplo. A imprensa muitas vezes tem como público-alvo a classe média alta. Para a classe média alta, imposto é roubo. Não quer pagar imposto, por exemplo. Mas se você é uma pessoa da classe trabalhadora que tem o filho na escola pública e você precisa do dinheiro dos impostos, né?
para comer, para ter livro, para ter informática, para ter as coisas decentes, o problema não é imposto. O problema é como esse imposto é alocado, né? O Brasil arrecada muito imposto. Se esse imposto fosse alocado de forma eficiente, os pobres não teriam que reclamar. Os ricos só, as pessoas que não usam serviço público, eles têm realmente que reclamar. Ah, eu pago 22,5% de imposto de renda, não uso escola pública, não uso saúde pública, então para que eu pago imposto? Pago imposto para o filho dos pobres estudar, mas eu sei que os filhos dos pobres têm uma péssima qualidade de educação. Eu pago 1.000 moedas, uma moeda vai lá para a escola, o resto é roubado. Isso é uma visão senso comum, mas eu estou repetindo aqui para a gente ter uma ideia do que essas pessoas pensam. Então, e o impressionante é isso. Por exemplo, ainda estamos com esse problema de falta de LP. Ainda temos o primeiro ano sem aula de química. Ainda hoje. E é impressionante como as pessoas não conseguem fazer essa noção. Cara, eu estou sem aula de química. Meu filho está sem aula de química. Há mais de um mês. Isso é errado. Isso não pode. Vou meter a boca no trombone. Vou falar no Facebook. Não. Mas, por exemplo, se a mídia chegar e falar que alguém é ruim, provavelmente esse cara vai repetir. Ah, é ruim isso aí. Por exemplo, tem que privatizar os Correios. Sabe? Eu vejo pessoas que colocam lá no Facebook, vamos privatizar os Correios. Mas ao mesmo tempo ele não. Ah, não tem aula de química. Não, gente. Né? Que pena, né? Vida que segue. As pessoas têm umas opiniões, porque essas opiniões das pessoas não são delas mesmas. É aquele negócio pré-montado, né? Aquilo já veio, olha. A gente quer ser contra os Correios. E aí, vamos ser contra os Correios agora? Vamos. O que isso vai melhorar na nossa vida? Eu não sei. Mas o que piora na nossa vida? Não ter química nas escolas. Piora muito. O que piora nas nossas vidas se não tem merenda de qualidade? Piora muito. E por que as pessoas não falam nada sobre isso? Deixam estar. E o interessante é isso. Porque essa juventude, eles estão percebendo certas coisas assim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Dar um exemplo pessoal, né? Certa vez eu estava falando sobre Wikileaks. Aquele negócio lá do vazamento que os Estados Unidos espiona todo mundo, coisa e tal. Pessoal, Wikileaks, sei lá o que é isso. Os caras espionam mesmo. Deixa de espionar, põe tudo no Facebook mesmo. Porque para eles essa questão não era nada relevante. Mas, por exemplo, a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se veste, o que ele acha certo ou errado, para o aluno faz grande importância. Por exemplo, chega numa sala de aula e fala: funk não é cultura, funk é bobagem. Os alunos vão ficar lá martelando, falando que funk é cultura. Eles vão. Por quê? Porque aquilo impacta eles muito mais do que a questão do Wikileaks. Saber se o Wikileaks está certo ou errado, se tem espionagem ou não. Mas se você chega e fala: cara, olha, funk não é cultura, funk tem que ser proibido. Eu não defendo isso não, gente, mas estou só usando um exemplo aqui. Gente, vai chover pessoas fazendo texto, não, que é cultura sim, que as pessoas se divertem, que é cultura. Isso é muito interessante, porque essa juventude está ligada a temas deles. E aí que o Escola Sem Partido é um problema muito sério, porque o Escola Sem Partido não está visualizando isso. Eles estão querendo colocar uma patical nisso. Ah, não deixa falar porque não vai sair nada. Não deixa falar, não. Se o aluno está emitindo opinião, não é a opinião do aluno, é a opinião do professor. Logo, vamos calar o professor. Ridículo. É totalmente ridículo isso. E aí, depois acessem o site do Escola Sem Partido e leiam os depoimentos. Os depoimentos são muito engraçados, cara. Porque você vê que
muitas vezes o cara tem uma opinião. Geralmente é questão sobre política. Pessoas que acham que são de direita e não se sentem representados. O próprio pessoal do Escola Sem Partido fala isso. Ah, não existe opinião de direita nas escolas. Olha, existem sim professores de direita nas escolas. Se vocês estão tão bravos com isso, por que vocês não fazem concurso para ser professor? Né? Eu conheço professores de direita. Se o cara tá falando, a minha opinião não é representada na escola, amigo, muito simples. Faculdade, concurso, vá dar aula. Mas aí, obviamente, o cara não quer, porque o cara quer ser professor no Brasil? Não, ninguém quer ser professor no Brasil. São raros as pessoas que desejam ser professores no Brasil. Então, esse debate está rolando. Eu tenho conversado com os alunos sobre isso e falo sobre o movimento Escola Sem Partido, que ele defende, e mostro esse problema da educação moral. Se é educação moral, o aluno, teoricamente, vai decidir o que ele quer aprender. Socialismo não quero aprender, golpe militar eu não quero aprender não, mas eu quero aprender a Revolução de 1964. Essa eu quero aprender. Eu não quero ficar aprendendo que na escravidão era muito cruel com os negros. Eu quero saber do racismo reverso. Então, muitas vezes esses debates são enviesados. Por quê? Uma pessoa que tem um pensamento X vê que o pensamento X dela não está se propagando. Então ela, não, vou tentar evitar esse pensamento nas escolas. E isso é muito ridículo. Então, pessoal, façam perguntas aí, porque o tema a questão aí que eu coloquei, eu já coloquei os 2 pontos. Faz meia hora de live. Façam questões aí, promovam debates aí. Tem alguém aí a favor do Escola Sem Partido? Pode falar na boa aí que a gente discute aí na boa. Porque, como eu disse, eu tenho amigos que defendem o Escola Sem Partido, só que muitas vezes eles têm. Não gostam de expor o pensamento deles em público, né? Ah, meu Deus, você reaça, né? Tem muito professor reaça, tem muito professor que é reaça e não sabe, né? Uma questão que um cara me falou, esse meu amigo falou para mim, falou, tá bem, Sandy, vamos supor que não existe escola sem partido. O que vai impedir um professor com má fé, vamos supor um professor com má fé, o que seria esse? O professor que entrou na escola não para ensinar nada, mas para doutrinar. O professor de um partido chegou na escola, não quer saber nada, quer doutrinar, quer pegar a pessoa, quer fazer isso aí, quer doutrinar aluno, passar ideias, mobilizar esses alunos e trazer eles para a política, filiar em partido, coisa e tal. Esse cara, ele me citou um exemplo hipotético. Como a gente vai... Primeiro, esse cara tem o direito de fazer isso na sala de aula? Ele me perguntou. E depois ele falou... Aí, o que é possível fazer para evitar isso sem essa lei do Escola Sem Partido? E aí eu respondi. Primeiro, na minha opinião, o professor não tem esse direito. Por quê? Porque aí vem um debate ético. O professor de história, sociologia, matemática, português está lá para você transmitir conteúdos. Só que não é conteúdo de livro, é conteúdos que você estudou, que você relaciona. A opinião do professor, gente, é extremamente importante, mas a opinião do professor nunca pode ser só ela o conteúdo de uma aula. Como assim? Eu tenho preferências partidárias. Eu votei em pessoas. Obviamente todo mundo. Mas eu, adulto, sei que existem pessoas que não concordam com as ideias que eu tenho e não concordam com os políticos que eu votei.
Portanto, ao falar sobre política, eu tenho que ter a responsabilidade, ou a ética, a gente pode definir, de falar os dois lados da questão. Se um professor não faz isso, já seria uma ação de conversar com o professor. E aí seria uma questão ética, não uma questão legal. O professor que não faz isso não está cometendo um crime. Ele precisa ser orientado, conversar, tudo mais. Por quê? Porque E aí ele falou, mas Sanji, você não acha que em certos assuntos a opinião não se mistura com conhecimento? Eu falei, sim, a opinião sempre se mistura com conhecimento. Por quê? Porque não existe neutralidade. O professor não é neutro. O professor tem suas opiniões. O que não quer dizer que, pelo fato de o professor não poder ser neutro, ele pode chegar e falar qualquer coisa. Ou defender qualquer coisa. Eu acho que o professor é justamente aquele cara que vai. É como se fosse. O professor é como se o conhecimento fosse um grande museu. E o professor, cada hora, mostra um aspecto do museu. E aí o aluno vai, ó, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Até porque no trabalho que eu faço lá sobre escola sem partido, a última questão do trabalho é perguntando a opinião do aluno. Você acha que o escola sem partido tem razão ou ele está equivocado? Justifique. E aí o aluno tem a liberdade de pensar o que ele acha. Então eu estava conversando com esse meu professor, olha só que loucura. Com esse professor amigo meu e falei, olha, gente, eu acho que se o professor está ultrapassando esse caminho, a orientação pedagógica, os próprios pares têm que chegar para ele e conversar. Falar, cara, existe o trabalho da militância e o nosso trabalho. Nós fizemos um concurso para ser professor de história. Podemos ser professor de história mais professor militante, mas a gente não pode substituir uma coisa pela outra. Que é uma questão ética, é uma questão muito complicada, eu reconheço que é uma questão. Vivemos tempos complicados no Brasil, por exemplo. Ano passado eu tive um dilema ético nisso aí. Por quê? Houve o impeachment da presidente Dilma e eu queria tratar isso na sala de aula. Mas eu não queria tratar dando a minha opinião. Porque eu fiquei justamente com medo. Será que aqui eu estou ultrapassando a linha? Falar sobre o impeachment da presidente no meio desse caos. Pessoas a favor, pessoas contra. Eu mesmo com uma opinião. Como é que eu posso falar sobre isso sem cair nessa questão apenas a minha opinião? E aí eu tive que pesquisar argumentos favoráveis e contrários ao impeachment. E consegui, modéstia à parte, né? Fazer isso. Coloquei argumentos a favor do impeachment. Quem defendia o impeachment falava o quê? Quem era contrário ao impeachment falava o quê? E pediu ao aluno para se situar, para ele ter uma opinião sobre isso. Só que eu reconheço que isso é muito complicado, porque por muito pouco você pode chegar e falar, olha, Dilma safada tem que sair, ou não, Dilma herói do povo brasileiro tem que ficar. É muito complicado. Muitas pessoas acham que isso é ser isentão. Ah, não, você está sendo. Você está escondendo seu ponto de vista. Você não está escondendo seu ponto de vista. No sentido de que, no final da aula, os alunos sempre perguntavam, mas professor, qual é a sua opinião sobre o assunto? E aí você dava a sua opinião. Mas só depois. Por quê? Porque, gente, certos assuntos. Na história, por exemplo, fazendo um paralelo, a mesma disciplina é história, né? E durante muito tempo falou-se, por exemplo, que a história do tempo presente não era assunto de historiador, era assunto de jornalista. Por que isso? Eles até tinham uma data lá. Até a Segunda Guerra Mundial tá para você estudar a história de boa, escrever história. Mas depois, à medida que você vai escrevendo sobre uma época em que você está vivendo, por exemplo, quero fazer um livro de história sobre Lula, sobre a época Lula.
Os historiadores falavam que as paixões políticas ficavam cada vez mais fortes e era cada vez mais difícil você diferenciar a sua opinião como ser que está vivendo na época dos documentos, da análise dos documentos. Por exemplo, eles falavam que era muito mais objetivo, mais científico você escrever sobre Sócrates do que escrever sobre o Lula, porque você muitas vezes não teria nenhuma preferência sobre Sócrates, mas você muitas vezes poderia ter uma preferência sobre o Lula. Só que, obviamente, hoje em dia essa discussão foi superada. Hoje em dia, muitos historiadores estabelecem que não é o tempo histórico que define a cientificidade da história. Seria mais a metodologia do historiador. Aí, voltando para a vaca fria, né, que é o nosso debate, não é o tema polêmico que define se o professor é neutro ou não. Se o professor é capaz de dar uma aula sem misturar a militância com a aula. É a metodologia que ele utiliza. Então, esse debate, eu adoro esse debate. Vocês verem, eu sou meio doido, né? Então, de vez em quando eu coloco no YouTube Escola Sem Partido Debate. E eu fico vendo debates sobre isso. De jornalista. Porque eu adoro isso. Por quê? Porque eu sempre tento compreender os argumentos. Isso é muito doido, porque eu vejo cada gente maluca. Eu vi, meu Deus do céu. Uma vez eu vi que o cara tinha. Teve um professor no palestrante que traumatizou o palestrante, cara. O cara falava, tipo, quando eu era aluno, o meu professor tentava doutrinar as crianças no socialismo e ele relatava como se fosse um processo de tortura. Que você, meu Deus do céu, que professor, esse professor aí era o Stalin, pô. O Stalin matou o menino, porque. E o cara falava. E você sentia empatia. Fala, nossa senhora, realmente esse professor tão malvadão mesmo. E aí eu fico vendo, caramba, eu fico vendo hoje, na sala de aula, o professor falando para o pessoal com fone de ouvido, rapaz. Eu penso, professor, você tá me doutrinando, professor. Aí eu falei, doutrinando o quê, meu filho? Ah, não sei não, você tava. Me falaram aí, eu vi lá que os professores estão doutrinando os alunos. E é muito engraçado pegar esses debates. E aí, infelizmente, o jornal O Globo faz um grande desserviço, por quê? Existe um jornalista chamado Ali Camel. Qual é o hobby desse Ali Camel? Ele pega livros didáticos de história e pega lá coisas que ele considera equivocadas e lançam. E como ele é o Ali Camel, ele tem acesso ao jornal o Globo, que tem uma tiragem de milhares de pessoas, e fala assim: livro didático de história faz doutrinação com os alunos. E aí todo mundo cai de cima, pá, 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 todo mundo pô. E aí gerou esses caras, escola sem partido. Por quê? Muitas vezes você tira os livros. O livro que eu lembro é do Nova História Crítica, do Mário Schmidt, que tem realmente alguns equívocos ali históricos, mas nada que compense você fazer uma caça às bruxas. O que fizeram com esse Mário Schmidt foi uma sacanagem, que o pessoal, parecia que o cara era o vilão da história. Porque o livro dele tinha algumas incongruências históricas. Então, o pessoal pegou o livro dele para Cristo. E aí generalizou. Todo professor de história é um agente do comunismo internacional. Todo professor de história quer ensinar o gaysismo. Própria expressão, gaysismo, né? Imagina essa lei. A lei do Escola Sem Partido passou. Professor não deve ensinar nada que vá ferir a educação moral do aluno. Aí você quer falar sobre identidade sexual. Já viu que vai dar merda, né? Vai ter, professor, isso aí não é matéria não, professor, Você quer me ensinar que ser gay é normal? Não, professor, isso aí não.
Não, 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 não. Vou chamar meu pai, vou chamar minha mãe. Você está ferindo os meus princípios. Isso também eu esqueci de falar. Isso é uma coisa muito, muito doida que os caras acreditam. Tipo, todos nós temos princípios, né? Coisas que a gente acha certo, coisas que nós achamos errado. Você conhecer algo que vai ferir o seu princípio desconstrói o seu? Exemplo, sou monoteísta. Quando eu estudo politeísmo, isso enfraquece o meu monoteísmo? Não, né? Existem muitos cientistas que acreditam em Deus. Existem muitos cientistas que ensinam evolucionismo que acreditam em Deus. Isso gera pro cara algum problema? Tipo, porque o pessoal, para o pessoal de escola sem parte gera. Se eu tenho uma criança X e o cara tá me ensinando criança Y, criança X e criança Y não vão conviver harmoniosamente na cabeça do sujeito. Uma é o câncer da outra. Eles vão ficar lutando ali. E essa luta é ruim. Por que essa luta é ruim? Por que a gente não pode ter uma ideia nova na cabeça? Ah, não, ideias novas não. E aí vem aquele lá, ideias novas, ideias perigosas, ideias subversivas. E aí a gente cai na censura. Então, gente, essa questão é uma questão muito rica para ser debatida. Porque muitas vezes a gente tá discutindo coisas sem partir do pressuposto. A gente tem que partir de certos pressupostos. Quais são os pressupostos? O aluno hoje não tem capacidade. O aluno hoje realmente é doutrinado? Ele pode ser doutrinado? O professor tem que ter uma ética? Tem que ter uma ética. Assim como qualquer outro profissional tem que ter uma ética. Existem coisas que é possível fazer e existem coisas que não é bom que se faça. Existem. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é na escola. Criar uma lei nacional vai criar muito mais problema, ou seja, não vai resolver esse negócio da doutrinação, supondo que exista, não vai resolver, e vai criar muito mais problema para a maioria dos professores que querem inovar nas suas aulas. Depois eu vou deixar o link aqui. Tem um vídeo do Gregório do Vivier que ele fez uma sátira ao Escola Sem Partido. É uma sala de aula, tem uma professora. Só que e a Escola Sem Partido vigora. E ela não consegue falar sobre nada. E aí, Diego? Você e o Fábio aí, tranquilo? Estamos aí. Pô, cara, agora deu sentindo nostalgia agora. Tempo bom, né? Capaz, tempo de faculdade era muito bom. Eu fico, às vezes, na labuta diária, né? Eu fico lembrando, nossa, como o tempo da faculdade era bom, gente. Era. É aquele negócio, né? Se a gente pudesse parar o tempo, eu acho que eu ia viver eternamente na faculdade. Não tem aqueles filmes que você fala, não, eu quero parar o tempo aqui. Eu ia voltar sempre pra faculdade. Foi um tempo muito bom. Tempo. Miojo com salsicha. E, cara, se eu comer hoje miojo com salsicha, eu passo mal, sabia? Eu fico Meu estômago não desce. Mas naquela época, meu amigo, de miojo com salsicha, direto. Direto. E farofa. Putz, grilo. Puta, seu Ari. Puta, era muito bom. Saudades. Mas então, gente, façam perguntas aí. Façam perguntas aí, senão eu vou encerrar a live. Pô. Pô, eu fiquei triste quando o restaurante popular fechou, cara. Pô, aquilo lá salvou muita gente, hein? Nossa. Ó, quantas vezes eu fui pro estágio sem almoçar? Cara, chegava em casa varado de fome. Era muito. E tudo era bom. Hoje em dia a gente tá aí trabalhando. Mas naquela época era época de ouro. É. Mas então, pessoal, dúvidas aí?
tretas, muitas tretas da semana. Então, eu tô desenvolvendo esse trabalho com os alunos. É o meu segundo ano que eu faço esse trabalho. Depois, quem quiser, eu tenho vídeos. Boi ralado, boi ralado era bom. Era uma época muito boa. Oh, nossa senhora. Fila que. Cara, o pessoal aí. Noção de felicidade era você chegar no restaurante popular e não ter fila, gente. Isso era a vitória. A vitória do universitário era isso. Você, você saía da. A gente estudou na UERJ, né? A gente saía da UERJ, ia lá pro Maracanã. E a felicidade do dia, ou seja, aquele dia, pô, um dia foda. Não tem fila pra almoçar. Pô, aí que era aquela felicidade. Olha só a cabeça dos caras. Olha só. É. Então, quem quiser depois, eu tenho os vídeos, eu tenho alguns, eu tenho não. Eu recolhi alguns vídeos na internet e tem algumas questões. O que eu faço? Tem que ter data show para usar. Por quê? Eu passo os vídeos, faço debate, passo os vídeos, faço debate, tenho duas charges, faço debate, depois eu passo algumas questões para os alunos escreverem. Por quê? Porque os alunos empolgam e um fala na frente do outro e ninguém se entende. Então, eu passo por escrito, recolho isso, pontuo, né? Porque senão os alunos não fazem, o aluno é malandro. E aí, os alunos conseguem compreender o tema, a polêmica. É, algumas pessoas concordam, alguns alunos, a maioria não concorda com escola sem partido. Um pouco acha que eles têm coisas certas e coisas erradas, ou seja, não pode ter doutrinação, mas a solução deles está errada, e poucas pessoas concordam com o projeto de lei. Tá assim, a maioria não concorda, uma parte concorda com o diagnóstico, mas não com a solução, e a minoria concorda com o diagnóstico e com a solução deles. Quem quiser depois é só falar comigo aí em inbox que eu passo. Vale, dá para 2 horários. 2 horários é 1h40 de aula. Tá para fazer isso em 2 horários. E aí quem quiser é só depois falar. Dúvidas aí, gente? Senão eu vou encerrar, porque já são faltam 9 minutos. Faltam 9 minutos para dar 1 hora de live. E amanhã tem trabalho. Amanhã sempre tem trabalho. Boi ralado, pô, boi ralado era foda, cara. Pô, cara. Eu era tão. Gente, eu era tão miserável, gente. Olha só a situação. Chegava no domingo, eu ia pro shopping Tijuca e pra Saraiva Mega Store. E esse conceito de Mega Store era o quê? Você tinha um sofá que você poderia pegar os livros e ler os livros na Saraiva. E eu fazia isso. Domingo, eu ia pra lá, pegava o livro, sem pagar, ficava lendo o livro. Li uns 5, 6 livros nesse esquema. Os caras eram tão safados que acontecia. Obviamente que brasileiro é malandro. Chegava um dia que o sofá já estava tomado de gente. Aí eu sentava no chão. Sentava no chão de boa, lendo lá. E tinha aqueles esquemas de você ouvir música também. Só que você só ouvia, acho que era 90 segundos da música. E aí desligava. E aí eu ia lá pra Saraiva Mega Store, 0800. Lia livro de graça, ouvia música de graça. E era miséria, cara. E eu ficava amarradão. Eu li. Qual livro? Pois é! Qual livro que eu li lá? Agora eu não lembro. Eu li um livro de história que era Hitler vs Churchill. Lá, nesse esquema. 0800. Eu li uma parte do Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, lá. Mas qual? Agora eu não lembro mais. E aí, cara, era assim, cara. E era maravilhoso, cara. E hoje aí, pô,
Era Shopping Tijuca e depois eu no Shopping Iguatemi. Era uma época muito boa. Pô, cara. Um dia eu vou abrir o baú da nostalgia. Vou só contar esses casos escabrosos aí. Porque era muito bom. Era uma época. Pessoal que tá na faculdade, vocês têm que aproveitar porque é a melhor época da vida mesmo. Depois é só boleto e responsabilidade. E Overwatch. Overwatch é bom. Naquela época não tinha. Hoje tem. Então, amiguinhos. Sebo, pô, cara. Alfa, tô morando na minha cidade do interior, né? E eu gosto de morar aqui. Mas a saudade que eu tenho do Rio de Janeiro, da metrópole, é da vida cultural. É você poder sair um dia e ter tanta coisa para fazer, que você vai voltar à noite extasiado. Claro, tem violência, custo de vida, isso aí eu não quero pra mim não. Mas essa coisa viver numa cidade grande é insuperável. Aqui é tranquilo, é paz, tranquilidade. Você vai a pé pro trabalho, mata, mata uns animais para trazer para casa para cozinhar. Não precisa de um mercado. A gente sai à caça, né? Vou sair para caçar hoje, matar um lobo aí para fazer uma carne de lobo aí para comer, plantar. Sacanagem, né? Eu tô falando besteira pra caramba. Então, pessoal, vou encerrar. Agradeço aí a participação. Quem ficou com vergonha de expor aí pode me chamar no inbox, se eu souber eu respondo. Quem quiser o trabalho também eu passo sem 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 zica. Então, pessoal, vou nessa. Bom final de semana, tô no meio da semana, hein? Vagabundo é fogo. Boa semana ainda, bom trabalho e fui.